Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu resolvi trazer um tema interessante aqui para vocês, que é crescimento populacional, tá bom? Basicamente, né? Mas aí eu vou abordar ele por uma outra ótica. A ideia desse vídeo veio, eu vi dois vídeos. O primeiro, o Elon Musk falando que o principal problema da humanidade no futuro vai ser o baixo crescimento populacional e que, inclusive, nações inteiras como o Japão podem estar desaparecendo pelo simples fato que a população vai envelhecendo e a população mais nova não está tendo filhos. Não, a população está sendo reposta e a população de idosos está muito alta. Depois eu vi também um outro vídeo onde o Donald Trump em campanha fala que ele quer estimular um segundo baby boom. O que foi o baby boom? O baby boom foi uma política de Estado americana que incentivava a população a ter filhos é, após a Segunda Guerra Mundial. E na verdade esse baby boom aconteceu no mundo inteiro. Né? Então, campanhas de marketing e tudo mais para incentivar a população a ter filhos. Tá? Então, por que, que a população do mundo está evitando ter filhos? Porque eu, no meu caso, que tenho 32 anos, minha avó teve 12, eu fui 16 filhos. Minha outra avó teve 6 e, por exemplo, minha mãe teve 2. Por que que está havendo esse baixo crescimento populacional? E você vai ver a questão política, vai ver muito político falando que vai culpar as gerações, vai culpar que o pessoal hoje não quer ter filho, e ele nunca fala da real motivação. E a principal motivação para as gerações que estão vindo aí ter cada vez menos filhos é econômica. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma realidade brasileira para vocês verem por que, que está se tornando usual as famílias não terem filhos, tá bom? Mas novamente peço para você deixar o like aí para me incentivar, para me dar uma moral, para produzir conteúdo de alta qualidade para vocês, viu, pessoal? Deixa pelo menos o like, por favor. Ou se inscreva, mas interaja com esse vídeo, me ajude a produzir conteúdo e aumentar minha relevância no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Quanto custa criar um filho hoje? Entender o contexto econômico da baixa natalidade. Por que a mídia usa a estratégia de evidenciar o sintoma e negligenciar a doença? Ou seja, por que, que na mídia e os políticos vão falar que as pessoas, a sociedade, essas gerações mais novas estão evitando ter filhos, que eles não querem ter filhos, que eles estão errados e tudo mais, ao invés de atacar a verdadeira doença, que é a baixa renda da população. Então vamos a alguns dados localizados no Google. Para as famílias que integram a classe C, esse dado é brasileiro, tá? Para as famílias que integram a classe C, aquelas com renda familiar mensal entre 5.281 até 13.200 reais, renda familiar mensal. O gasto estimado varia entre 480 mil e 1,2 milhão de reais para se ter um filho. Na classe B, cuja renda mensal é entre 13.200 e 26.400 reais, o gasto vai de 1 milhão até 2,4 milhões. Já na classe A, parte de 3,6 milhões e continua a subir em função da renda familiar. O custo de vida aumentou, como o trabalho se baseia nas classes de renda do IBGE, que define classe de renda de acordo com o número de salários mínimos. Quando o salário mínimo sobe, o custo aumenta também. Então, beleza. A partir dessas informações, eu criei essa tabela aqui pra gente, tá bom? Então, a gente tem as pessoas da classe C e as pessoas da classe B. A renda mínima e a renda máxima. A renda mínima e renda máxima.
períodos, 216 períodos, que significam o quê? 12 meses vezes 18 anos. Então isso aqui é para quanto custa, né, um filho até os 18 anos. Lembrando que hoje os gastos da família para com os filhos, é, levando em consideração, vamos até esquecer que é a fase do filho sair de casa. Vamos colocar até o final dos estudos, que seria ou 18 anos, né, ou 23, ou 24 anos no caso de fazer uma faculdade, né, que a pessoa vai estar estudando. Então é a capacidade de gerar renda, embora as pessoas possam estudar e trabalhar, mas a capacidade de gerar renda dele é baixa, tá? A gente tem um gasto total. Peraí, gasto total não. Aqui nós temos um ganho total, ou seja, renda vezes período. Então aqui nós temos o total de renda que essas pessoas terão durante esses 18 anos, ou seja, todo o salário delas vezes 216 períodos. Aqui a gente está ignorando que a pessoa tem custos de vida, tá? Só para facilitar a conta. Então, a pessoa que tem um gasto baixo, então eles podem ter um gasto baixo ou um gasto alto com o filho, tá bom? E aqui a gente vai comparar os percentuais. Então, essa família que está na mínima, essa família da classe C que está na renda mínima, ela vai ter um gasto entre 480 mil reais a 120. Isso sem reajustar a inflação, que também não faz sentido. Esses gastos seriam mais elevados, mas é só para ficar didático. Ou seja, se ela criar um filho gastando o mínimo, 42% da renda que ela gerou durante esses 18 anos vai para o filho. Tá? E se ela gastar o máximo, ela vai ter que se endividar, porque todo o dinheiro que ela gerou, presta atenção, todo o dinheiro que ela gerou, excluindo os gastos. Então ela não vai comer, ela não vai beber, ela não vai ter luz, ela não vai morar. É impossível. Mas o gasto seria de 105%. Tá bom? Então inviabiliza praticamente ter filho para quem tem essa renda, para a família que tem essa renda. Tá bom? Para a classe C, que tem a maior renda possível, no gasto baixo, 17% da renda seria gasta para ter esse filho, né? Esse um filho. E se ela fazer o melhor possível, ter o gasto elevado, com base nos números da pesquisa, 42% dessa renda seria para manter esse único filho. Quando a gente analisa a classe B, e a gente faz novamente essa questão do gasto baixo e do gasto alto, a família de renda mais baixa da classe B gastaria no mínimo 42% até 84% do que ganha. E a família no top renda da classe B gastaria de 21 a 42%. Então perceba o tanto que esse gasto é elevado. Na melhor das hipóteses, criar um filho é um investimento de 17% da sua renda. Isso se você estiver acima ali dos. Se você for classe C com a renda mais elevada. Tá bom? E, aliás, classe C com a renda mais elevada gastando o mínimo possível para se ter um filho. É a melhor hipótese. Só 17% de sua renda vai para criar esse único filho. Beleza. Entendido isso, a renda média da população, por exemplo, em Minas Gerais, é R$ 1.500. Se a gente olhar outro dado econômico brasileiro, você vai ver que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500. Então, se a gente, só com base nesse estudo, a gente já nota que 90% dos brasileiros não se enquadram nessa realidade. Ou seja, para eles ainda é mais difícil criar um filho com um padrão mínimo de qualidade em questão de educação, alimentação, vestimenta, entre outros. Entendeu? Então, na prática, no Brasil, é como 90% da população, se tiver um filho, não evolui na vida, digamos assim.
A probabilidade dele conseguir crescer financeiramente na vida é minúscula. E essa realidade é muito assustadora, tá? É muito assustador. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para você se situar, entender sua realidade e ver se ter um filho faz sentido para você. E o quanto que é uma realidade cruel. Então perceba que, infelizmente, a decisão de formar família ou não pode estar ligada a você ter é, um futuro muito ruim. Essa é a realidade financeira no Brasil hoje, de ter um filho. Então, a gente pode chegar a algumas conclusões a partir desses dados. Né? Para você conseguir criar um filho minimamente bem, você tem um custo aí de R$ 2.300 mensal. Né? Se você está no topo desses 90% que ganha até R$ 3.500, sobra R$ 1.200 para você. Sobra menos de um salário mínimo para você. Você precisa, para fazer sentido financeiro, para sobrar dinheiro, você precisa estar no top 10% da população, em termos de renda. Isso é meio triste. Terceiro ponto, investir em um filho se tornou coisa de rico. Ter um filho se tornou muito caro. E é por isso que as pessoas estão evitando ter filhos. E isso é um problema muito grave e difícil de se resolver na condição econômica brasileira e até mundial hoje em dia, porque essa premissa está ocorrendo no mundo inteiro. Porém, a realidade brasileira é ainda pior. A queda na taxa de natalidade é um risco futuro terrível para a humanidade, para a perpetuação da espécie. Então, fora todos esses problemas que nós estamos tendo aí de guerra, de crise sanitária e tudo mais, a gente ainda vai enfrentar, a gente ainda tem que achar uma maneira de enfrentar essa queda da taxa de natalidade. A prosperidade econômica está intimamente ligada ao crescimento populacional. Ou seja, essa prosperidade econômica que nós vivemos no pós-guerra estava amplamente ligada ao crescimento populacional. Agora que a humanidade não está tendo crescimento populacional em termos de novos entrantes, o crescimento populacional hoje se dá muito devido à extensão da vida útil da pessoa. As pessoas morriam com 40, 50 anos, hoje morrem com 100. E aí a popularidade parece estar crescendo, mas não, ela só está mais longeva. Entendeu? Os novos entrantes são insuficientes comparado ao tempo que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Por isso que todos os países estão tentando fazer reformas na Previdência Social. Por exemplo, na França agora está acontecendo isso e está tendo guerra nas ruas, porque a população francesa não quer trabalhar mais alguns anos. E isso vai acontecer no mundo inteiro. A necessidade de estender trabalho para tempo de trabalho, né, os anos trabalhados para a população se aposentar. Esse caminho político que leva à queda de natalidade é absolutamente nocivo. Ah, como assim esse caminho político? Sim, isso é consequência de caminho de decisões políticas. Tanto na questão de previdência social, né, de uma previdência que o Estado controla e que rende mal, quanto essa dificuldade de que tem renda baixa se manter e ter filhos. Então, por exemplo, no caso, em outros países também, mas no Brasil se tributa a renda e como 90% da população ganha menos de R$ 3.000 e a renda já é tributada, salvo engano, na casa dos R$ 2.300, então perceba que até o pobre já paga imposto sobre a renda, não faz sentido. Né? As pessoas que dependem mais do dinheiro para sobreviver, ou seja, que gastam a maior parte dos seus salários para com a sobrevivência, já pagam imposto de renda. Então, essas políticas públicas
terão que ser revistas em breve. Algo terá que ser feito em relação a isso. Então, a partir dessa perspectiva meio deprimente, a gente precisa destacar alguns pontos. Então, você precisa entender um pouco sobre política, você precisa entender um pouco sobre globalismo também, sobre quais são as ideias dos globalistas, porque esse planejamento político que levou a essa situação vem das ideias globalistas, tá bom? É, você tem que tomar cuidado com o pessimismo, essa dualidade pessimismo-produtividade. Ah, se o futuro vai ser ruim, por que eu vou produzir? Embora o futuro possa ser ruim, dá o melhor de si, garante os melhores resultados. Então, você tem que saber assim, o mundo sempre teve dificuldades e sempre vai ter. Essa é a nossa. Independente da dificuldade, você ainda tem que dar o melhor de si. Você tem que buscar os melhores resultados possíveis. É só assim que você tem uma chance de enfrentar menor dificuldade futura. Ou de tentar garantir para os seus filhos algo melhor do que você tem agora. Tá bom? Então, eu acho que a verdade tem que ser dita. É uma verdade pessimista, sim. Mas você não vê esse tipo de conteúdo no YouTube. As pessoas, por mais que se saiba, principalmente quem entende economia, que isso está acontecendo, você não vê ninguém falar, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado do conteúdo. Em caso de dúvida, deixe aí nos comentários, tá? E compartilhe esse vídeo com quem possa ver se interessar. Muito obrigado.